Governador, o senhor tocou aí no assunto que eu queria muito que a gente falasse, que era sobre saúde, que é sempre recorrente. Como você vê as experiências dos hospitais regionais? A gente pode dizer, deu certo, é por aí, ou a gente vai mudar isso e fazer de uma forma diferente? Eu te diria o seguinte, quando a gente disse que ia fazer os 5 hospitais regionais, muitos, inclusive, profissionais da área disseram que eu era um louco, que não tinha chance de fazer isso. Hoje, alguns anos depois, eu confesso que se foi loucura, foi uma santa loucura. Eu imagino o que seria o nosso estado sem os hospitais regionais. Eu imagino, por exemplo, Santarém, tá certo? Sem os hospitais regionais. Eu imagino Marabá sem um hospital regional. Eu imagino Redenção. Esse estado é muito grande. E essa história de que média e alta complexidade, tudo tinha que vir para Belém, isso é uma loucura. Se hoje a gente já tem Belém congestionado, imagine se nós não tivéssemos os hospitais regionais. Então, eu acho que foi uma experiência extremamente positiva. Eu acho que ela tem que continuar. Nós fizemos de Paragominas, que é um outro hospital. Estamos construindo um em Castanhal, está iniciando um hospital em Castanhal. E eu vejo que essa é uma estratégia que tem que continuar. É bom que fique claro o seguinte, saúde não é só hospital. Existe uma coisa que é fundamental, que é a gente tratar e evitar que as pessoas cheguem ao hospital. Que sai mais barato, questão, né? Claro, você muito. A prevenção da doença doença cada vez é muito mais barata. A discussão no mundo inteiro é deshospitalizar, como eles chamam, ou seja, você evitar que as pessoas tenham que ir para o hospital. Até a própria recuperação do paciente hoje já se está evita. testado, já Pois se é, evita mas só que a isso, gente que é melhor se recuperar uma coisa em casa. concreta, tu percebes? Você tem um time para que a sociedade se ajuste a isso. E vou pegar um exemplo muito claro. Hipertensão e diabetes. Se você não cuidar de hipertensão e diabetes, a tendência é você ter um renal crônico. O renal crônico, se você não cuidar, a tendência é que ele vá para a hemodiálise e depois exija necessariamente o transplante renal. Só que, se nós começarmos a mexer com hipertensão e diabetes agora, ou seja, com a atenção básica, e que é sobretudo a área de competência dos municípios, se a gente começar a trabalhar isso intensamente agora, os resultados positivos disso vão levar um tempo. E as pessoas que já chegaram a um estágio de hipertensão e diabetes avançada. Então você precisa ter hospitalização numa grande fase de transição, que eu acho que no Brasil vai levar muito tempo. Governador Gesso vai perguntar, depois a pergunta do Hiroshi. A questão da saúde tem um problema muito sério aqui no Pará, é que ela tem sido entregue para as chamadas OS, né? Uma espécie de privatização. Né? Por que o Estado, né, diante dessa premência de mais saúde, com mais qualidade, não abraça essa questão dos hospitais, principalmente dos hospitais regionais, e, enfim, tome conta da saúde como dever dele mesmo? Pois olha, Zé, tu me dás a chance de discutir talvez um dos temas que mais acho que instiga. Primeiro, OS eu não consigo ver como privatização em nenhuma circunstância. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Eu gostaria de saber de alguém que foi a um hospital cuja gestão se faz por intermédio de uma OS e que tenha pago alguma coisa pela prestação do serviço. O que eu acho que a gente precisa ter coragem de enfrentar algumas coisas. A OS é uma forma de gestão, tá? E que se mostrou extremamente eficiente. Tanto que eu desafio que a gente visite 2 unidades, uma por OS e uma outra de gestão direta, e que você possa fazer uma comparação entre as 2 formas. Então, primeiro, para mim, privatizar é quando você tem que, para receber um serviço, você tem que pagar por esse serviço. Não é o caso das OS. O Hospital de Santarém não me consta que ele tenha, como tampouco de Marabá, como de Redenção, e para Redenção eu preciso só fazer uma observação. Vocês não têm ideia a alegria que eu tive quando, ano passado, eu recebi a notícia que se estava iniciando um processo de transplante renal em Redenção. Ora, isso foi um salto enorme. Há 10 anos atrás sequer tinha assim, um hospital de média e alta complexidade. Ano passado nós fizemos transplante renal. Então,
Então, eu acho que, primeiro, a OS não é privatização, não. Pelo contrário. Pelo contrário. É uma forma de gestão que já se mostrou eficiente. Eu topo comparar custo. Eu topo comparar custo, inclusive. Então, eu acho que o Estado, ele abraça a saúde quando ele presta serviço de qualidade. E não quando ele termina invertendo as coisas e coloca como prioritária a forma de gestão e não o atendimento da população. Hiroshi. A avaliação que a gente tem, desculpa, dos hospitais, e a gente tem avaliação da prestação do serviço, é sempre uma avaliação extremamente positiva. Governador, duas colocações pontuais com referência a Marabá em relação ao hospital regional. Primeira, o secretário de saúde do município de Marabá me deu uma entrevista há 2 meses atrás, acusando o governo do estado de não disponibilizar no Hospital Regional Geraldo Veloso leitos para o município atender emergências, por exemplo. No Hospital Materno Infantil ocorre sempre casos de pessoas que chegam lá para ter um parto normal e de repente o parto entra em situação de risco e é preciso transportar essa paciente para o hospital regional e que o governo do estado, por questões políticas com a prefeitura local, não teria disponibilizado esse leito. Essa é a primeira situação. A segunda situação que eu gostaria que o senhor se colocasse a posição do governo é em relação à descentralização da colocação de pessoas no hospital regional. Por exemplo, correu lá agora, teve uma polêmica porque estavam trazendo para Belém a regulamentação das pessoas quando dão entrada no hospital, eles eram controlados por lá e estavam vindo para Belém. Qual a posição do governo em relação a isso? Regulação. Tá. Duas coisas nisso. Primeiro, essa coisa de que por razões de natureza política, eu não conheço o secretário, mas a única certeza que eu tenho é que isso não passa. Isso não tem nenhuma aderência à realidade, nenhuma correspondência com a realidade. Então ele diria o seguinte, não tem nenhum fundamento. Essa história de que não cedeu leito e tudo mais. Agora, existe uma prática no Brasil e na administração pública, por alguns gestores, que é você transferir responsabilidade para esconder a sua fragilidade. Isso não é uma boa prática, nem um bom exercício político. Mas, lamentavelmente, isso muitas vezes acontece com uma frequência muito maior do que seria o desejável. Essa é uma coisa. A segunda coisa é a questão da regulação. Só para entender isso não se trata de fazer aqui ou ali. O que nós estamos querendo? É cada vez mais, e por sorte a tecnologia hoje nos permite isto. Você tem hoje, no mundo inteiro, né, essa possibilidade de comunicação em tempo real, é você saber tudo o que está acontecendo no sistema de saúde, no Estado, tá? E aí eu vou lhe dar algumas razões para isso. Hoje, por exemplo, um determinado paciente que precisa de um atendimento, já é possível discutir se ele traz para Belém ou se ele vai para Santarém. Para isso eu preciso saber qual é a situação do Hospital de Santarém, em termos de disponibilidade de leito, como eu preciso saber de Belém. Então, você ter, de certa forma, um sistema que interligue a questão da regulação, isso é muito importante. Essa troca de informações vai ser muito mais ágil, claro, né? Não, e veja, muitas também, vezes, você tem coisas que são disponíveis numa determinada área e elas são insuficientes aqui. E como você desconhece, esse paciente vai ser atendido de forma inadequada, porque você não tem informação correta. Então não se trata de tirar daqui. Eu acho que essa coisa é meio paranoica esse negócio. Não, tirou daqui, trouxe para cá e tal. É uma forma de tentar administrar. É uma forma, na verdade, mais racional, tá? De você perceber. Olha, nós fizemos isso aqui em Belém uma coisa. Central de medicamentos. Tá? Lamentavelmente, não é também nada estranho isso que eu vou dizer. Você, se não tiver cuidado, você tem feudos na administração pública. Tá? O dirigente, o secretário, o diretor, não, isto aqui é o meu território, é o meu espaço. Tá? E aí o que a gente percebeu? Você tinha a insuficiência de um medicamento, tá,
numa determinada unidade hospitalar e esse medicamento tinha noutra. E você não sabia disso. Então, nós criamos uma central de medicamentos aqui em Belém, que hoje ela te permite, e inclusive abrimos isso para a sociedade, ou seja, as entidades que têm algum tipo de vinculação a essa área, entidade da sociedade civil, elas recebem senha e tem como elas acompanharem tudo que nós compramos de medicamento, os estoques disso, onde é que isso está, como é que isso é distribuído, a que preço isso foi comprado. Então, eu vejo isso, são passos importantes naquilo que a gente discute muito, mas é um processo de aprendizado, que é isso que a gente chama de transparência. Governador, e médicos cubanos? Né? De repente, o seu partido, o PSDB, fez, principalmente logo no início da chegada dos cubanos, uma oposição gigantesca no país contra a entrada dos médicos cubanos. Aí. E se olha aqui no Pará, PSDB, aplaudindo a chegada deles. Como é que o senhor vê essa dualidade, o PSDB nacional querendo barrar a entrada de médicos cubanos e aqui o PSDB, através da sua pessoa, aplaudindo a chegada dos médicos cubanos para ir lá para Faro, lá para Belterra? Bom, primeiro, acho que isso é ótimo, que a gente não tem uma ditadura de partido, tá certo? E que eu não seja necessariamente obrigado a pensar, ou que ninguém, ou seja, que alguém seja necessariamente obrigado a pensar da forma como um outro dirigente do partido pensa. Essa, para mim, eu acho que é uma coisa boa. Isso, não acho isso ruim, não. Eu me sinto muito à vontade, tá certo? Segunda coisa, eu acho que talvez um dos grandes desafios desse país é nós nos pensarmos nacionalmente. Eu tenho dito claramente o seguinte, que nós todos nos devemos, enquanto brasileiros, sermos capazes de utilizar a nossa diversidade para reduzir as nossas desigualdades. Nós somos ainda um país profundamente, não apenas diverso, e isso é bom que o seja, mas lamentavelmente desigual. Então você pensar, quando eu discuto a questão federativa, para mim passa por isso. Nós temos que nos compreender nas nossas diversidades. Você me disser o seguinte, você é a favor ou contra médico cubano? É a mesma coisa, você é a favor ou contra a hidrelétrica? Você é a favor ou contra? Eu acho que essas perguntas feitas nesse nível, tá, elas não têm nenhuma possibilidade de você respondê-las de forma correta. Eu acho que para determinadas circunstâncias, tá, eu acho que tudo bem. Médico, tá, paramédico no interior da Amazônia é um desafio. Deixa eu lhe dizer, quando nós implantamos o Regional de Santarém, nós discutimos a Faculdade de Medicina em Santarém. Você não tem ideia como eu apanhei por causa disso. Mas como levar a Faculdade de Medicina para Santarém? Por quê? Graças a Deus, e acho que Deus foi tão bondoso comigo que nós participamos da implantação do curso de medicina, com 1000 problemas no início, foi isso. Claro que sim. E eu tive a oportunidade de participar, né, da formatura da primeira turma. Agora já implantamos o de Marabá. Então, eu acho que essa questão de profissionais da saúde no interior, aí o cara diz, pague melhor que você resolve o problema. Né? Isso precisa ser relativizado. Eu acho que depende de onde a gente está discutindo isso. Depende do que você vai exigir desse médico. O meu sentimento é que para a atenção básica, tá, eles respondem de forma... E é isso que a gente tem acompanhado no Estado e tem acontecido.